Estamos de volta, estou aqui no Indaiatuba Day Hospital com o Dr. Eduardo. Tudo bem, doutor? Tudo bem. E hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente está preocupada e não sabe lidar, que é o açúcar. Doutor, muita gente reclama, eu conversei com muita gente, e a maior dificuldade da pessoa quando muda os hábitos saudáveis é o açúcar. Por quê? O açúcar realmente ele é um vilão. Hoje, a média de consumo do brasileiro por ano vai de 45 a 50 quilos. E o açúcar refinado, a gente está falando aí da sacarose, que é a união de uma molécula de glicose com a frutose, ele gera um impacto muito negativo no nosso corpo. E realmente ele tem uma característica de estimular os centros de recompensa do cérebro, onde a gente tem vários receptores de uma substância chamada dopamina. Então, se a gente for fazer um paralelo, o açúcar vicia, ele causa uma dependência e tem essa relação de recompensa. O que significa isso? Você come o açúcar, você tem aquela sensação de bem-estar, de prazer, de alegria, de felicidade. E dessa forma, o açúcar refinado, infelizmente, ele está ligado a 72 doenças. Eu vou listar as mais importantes aqui, que são o diabetes, a obesidade e o acúmulo de gordura nas artérias, que é a aterosclerose. A diabetes hoje, ela mata muita gente no mundo, que é a elevação da concentração de açúcar na corrente sanguínea. Então, hoje, se a gente fosse eliminar o açúcar refinado dos alimentos, para vocês terem uma ideia, no mercado a gente ia ter que tirar 80% das coisas que estão lá no mercado disponíveis. Então, assim, a indústria alimentar, ela coloca o açúcar na preparação de muitos alimentos. Então, assim, isso faz parte do dia a dia. E é o que muita gente não sabe, né? Que o açúcar está envolvido embutidos em muitos alimentos. A gente chama do açúcar oculto. Às vezes você fala, eu não como açúcar. Você não vai lá, pega o açúcar refinado, puro, pega, põe não, ele está presente no alimento de uma forma que você não vai nem perceber. Você tem que olhar lá na composição nutricional do alimento, que vai estar escrito lá, sacarose, que é o açúcar refinado, entendeu? E o que acontece, é diferente da gente ir na natureza, por exemplo, pegar o açúcar que está presente na fruta, que é a frutose, que é um açúcar que não é tão ruim, que você come essa frutose junto com a fruta, que tem a fibra junto. E não só aquele alimento, só o açúcar para você sentir aquele prazer. Exatamente, ele puro, que se a gente for colocar em níveis, ele vai ter 10, 20, 30 vezes mais, uma concentração elevada, do que o açúcar presente num produto natural, uma fruta. E doutor, qual o açúcar então mais favorável para a nossa saúde? Ok, o açúcar orgânico é bem interessante, o demerara é bem interessante. Porque são... Lembrando que todos eles são calóricos, né? Sim, são calóricos, sim, mas se você for fazer uma opção, você tira o açúcar branco refinado e inclina nesse tipo de açúcar. Falando de adoçante, o melhor adoçante é o stevia. Ele tem aquele gosto um pouco, que não é todo mundo que tem uma aceitação boa, mas esse seria o melhor. E o açúcar, falar do demerara e o açúcar orgânico. Tá, doutor, e o xilitol? O xilitol, ele é uma boa opção. Ele se assemelha muito ao paladar do açúcar refinado. O único ponto que eu vou colocar, não é nem negativo, é que 1 quilo do xilitol, ele é caro. Então não é todo mundo que
tem condição de ficar bancando um tipo de açúcar desse no dia a dia da casa, mas ele pode ser usado para fazer um doce, para adoçar um café, enfim, nas suas preparações convencionais, você trabalhar com o xilitol é uma ótima opção também. Doutor, como a pessoa deve agir nessa dependência do açúcar? Então, o que ela pode fazer? Comer uma fruta, fazer alguma receita também usando o stevia, ou o xilitol, ou os açúcares que você acabou de relacionar? Uma opção boa nessa sensação de dependência, a gente fala assim, primeiro, prática de atividade física. A atividade física, ela também vai estimular esses centros de recompensa, produzindo mais dopamina, serotonina. Então, é uma forma de você conseguir reduzir. 2, trabalhar a ideia do jejum intermitente, que a gente já conversou algumas vezes aqui no programa. Ele tira mesmo a vontade e tira essa ansiedade, né? Por que o jejum ajuda? Ele diminui um hormônio que chama insulina. A gente fica com esse hormônio mais baixo e aí você fica com uma vontade menor de consumir o açúcar. Isso é muito sério. E é verdade, acaba acontecendo mesmo. Aí a gente fica até menos ansiosa e sem fome, né? Tipo, ele dá uma saciedade. Fica bem interessante. 3, uma hidratação adequada. Então, tomar pelo menos de 2 a 3 litros por dia de água. Porque o rim vai trabalhar melhor, você vai urinar mais e toda essa parte hormonal e de osmolaridade sanguínea fica mais equilibrada também. E falando de comida, a gente pode inclinar no perfil de, por exemplo, uma fruta que tem o açúcar, que é a frutose, pegar a parte dos carboidratos de baixo índice glicêmico, que é uma batata doce, uma mandioquinha, queira ou não, isso vai ser convertido em açúcar no final do processo de digestão e absorção desse alimento. Então são formas da gente, aos poucos, ir eliminando essa dependência do açúcar refinado, que muitos autores colocam que é até pior que a dependência da cocaína. Existiu um estudo recente que fez o quê? Pegou ratos viciados em cocaína, colocou 2 recipientes, um recipiente com cocaína e um com água com açúcar. Com o tempo, esses ratos iam mais no recipiente da água com açúcar e deixavam de consumir a cocaína. Para você ver o grau de estímulo desses receptores, desse centro de recompensa do cérebro que eu citei no começo, que vai estar ligado com serotonina e dopamina. Por isso que é bom sempre se atentar a isso, né, doutor? Bateu aquela vontade de comer doce, muda o foco, né? Sai o foco, vai numa fruta, faz um... Não tenha ingredientes, tipo, em casa, né? Porque às vezes se você tem um leite condensado, um chocolate, o que você vai fazer? Brigadeiro. Você vai comer de alguma jeito. Lembrando que assim, o bom senso, de vez em quando você comer um doce com açúcar industrializado, não vai matar ninguém. Mas o problema maior que tem é esse consumo, e na grande maioria das vezes o consumo do açúcar oculto, que a pessoa nem sabe, mas está comendo açúcar refinado, e isso que liga às doenças e a piora de qualidade de vida. É isso aí, nós vamos continuar o bate-papo aqui com o doutor, mas antes eu vou deixar um recado da Maromba Academia para vocês. Aqui na Maromba Academia tem várias modalidades, tem para família, e a gente vai falar hoje sobre o CrossFit para o público infantil e o Paulo vai explicar pra gente. Tudo bom, Paulo? Tudo jóia. O CrossFit Kids vem tomando uma proporção bem legal no Brasil, apesar de ser um esporte novo aqui, já vem tomando uma proporção bacana. É uma forma de colocar a criançada que está muito tempo em casa, muito tempo parada devido à realidade de hoje, em atividade física, aprendendo a comer legal, a se alimentar bem, fazer uma atividade física que antes a gente fazia mais tranquilamente. Hoje, né, pela dinâmica da vida da galera muito corrida, as crianças param de treinar, param de fazer atividade física de rua, então a gente traz isso de volta para eles, todo aquele trabalho de brincadeira da infância vem à tona o trabalho de CrossFit Kids, bem bacana aí. Que gostoso. E qual que é o horário? A gente tem horários de manhã, né, de terças e quintas, e à noite, à tarde, de segundas, quartas e sextas.
Legal. Então você encontra o telefone e o endereço na sua tela. Convido o pessoal para vir fazer uma aula experimental. Pessoal, sejam bem-vindos, venham fazer uma aulinha com a gente, liga a gente pelo telefone e a gente aguarda vocês. Vem pra cá. Recado dado. Então é isso, né, doutor? As pessoas têm que se cuidar mais e se atentar e não cair em tentação todos os dias, né? Perfeito. Doutor, muito obrigada. Para quem ainda não segue o doutor, ele tem um Instagram que deixa muitas dicas legais lá, né, doutor? Sim, é o Dr. Eduardo Nutrólogo. Lá nós temos todos esses assuntos e muito mais. Dá uma olhadinha lá que vale a pena. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa. Tchau. Tchau.